Olá, meu nome é Doris e esse é o canal Web Sem Fronteiras. No vídeo de hoje eu vou mostrar como deixar um site responsivo. Dessa maneira, ó, que independente do tipo de aparelho, equipamento que eu estiver usando, ele vai me rodar perfeitamente sem quebrar o meu site, ok? Independente do tipo de configuração que eu tiver, ele vai abrir belezinha. Assim, desse jeito. Sem quebrar nada e tudo fica totalmente visível. Atente para essa imagem de fundo aqui. Isso aqui eu vou explicar como deixar a imagem de fundo também responsiva, que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ok? Vamos ao vídeo então. Bom, aqui então já tem a minha página aberta com alguns conteúdos. Esses conteúdos eu tentei ser o mais fiel possível ao vídeo original, porque se tu quiser dar uma conferida lá no canal do Oxigênio, tu vai poder seguir mais ou menos a mesma lógica, ok? Então, eu adicionei aqui um set, que é esse aqui primeiro. Depois eu adicionei esse outro segundo. Esse aqui, na verdade, ele mudou as imagens do vídeo original, porque o vídeo até é meio antiguinho, então aqui eles deram uma reformatada. E aqui é minha última sessão com uma imagem de fundo, ok? Bom, para a gente poder entender como é que funciona essa coisa de deixar o site responsivo, a gente tem que entender que um site responsivo é aquele que ele abre bem em qualquer tipo de equipamento que eu estiver utilizando, que o usuário estiver utilizando, né? Então, por exemplo, aqui, o Oxygen, ele já traz alguns tamanhos pré-estabelecidos aqui, ó, de quebra. Aqui seria um 100% de tela, aqui um pouquinho menor, aqui seria um tamanho de um tablet, aqui de um celular deitado e aqui de um celular em pé. Tu vê aqui quando eu passo o mouse aqui, ó, ele aparece a largura aqui em pixels, ó, tá? Esses tamanhos aqui, eles foram pré-determinados, mas tu pode alterar isso. E para alterar isso, claro, basta vir aqui nos estilos globais e alterar aqui os tamanhos, ó, tá? Tem até um vídeo que eu falo sobre as configurações globais e eu vou deixar aqui nos cards caso tu queira ir lá dar uma conferida, tá? Bom, tu está trabalhando com sets do Oxygen, eles por natureza já são responsivos. Claro, às vezes eles não ficam do teu agrado e aí tu tem que dar uma pequena ajustadinha, mas eles abrem em qualquer equipamento bem. Se eu for trocando aqui, ó, for diminuindo, eles vão se adequando ao tamanho de tela que eu tenho, ó. Então, eles vão trocando e se adaptando, tá ok? Então, para a gente entender como é que funciona isso, eu vou pegar aqui primeiro, vou clicar aqui no meu texto, no meu título, melhor dizendo, e vou limpar as minhas configurações, tanto de classe como de ID, para não dar nenhum problema, e vou começar a alterar isso, tá? Então, aqui o meu título, eu vou colocar um tamanho assim estupidamente grande, 70, por exemplo. Olha como ele ficou, tá? Aqui na tela que tá 100%, ele até não fica tão ruim. Mas se eu começar a baixar para uma tela menor, vamos começar a fazer a escalinha certinho, ó. Aqui ele ainda tá bem, aqui ele já começou a ficar muito exagerado. Aqui, nossa, tá exageradíssimo e aqui então nem se fala, tá? Então, esse aumento aqui foi para te mostrar como é que funciona as quebras. Então, aqui eu vou deixar como tá.
assim, ele pretinho, desse tamanho estúpido. Aqui no tablet, eu vou pegar e vou alterar primeiro a cor dele. Eu vou deixar a cor azul aqui do SAS. Ó, aqui esse. E o tamanho, eu vou baixar para um tamanho. Cadê esse? Para um tamanho 35, pela metade do tamanho dele. Ó, ele já ficou menorzinho, tá? Bom, agora o que que tu observa aqui? Que quando eu estiver na tela 100%, ele vai continuar naquele formato, preto, fonte 70. Aqui também. A partir do tablet, ele já vai mudar a cor e o tamanho. E se eu continuar descendo, ele vai herdar esse tamanho e essa fonte, ó, tá? Bom, quando chega aqui no celular, em pé, eu não vou querer que ele fique nem com essa cor e nem em duas linhas. Eu vou colocar ele numa linha só. Então, eu venho aqui, vou mudar a cor, colocar uma cor bem diferente aqui, esse laranja. E aqui na fonte, eu vou ajustando a minha fonte até que ela fique essas duas palavras numa linha só. Ó, ficou assim, ok? Então, se eu voltar aqui para o meu 100%, ele vai estar assim, ó. Se eu for baixando, ele continua. Aqui no tablet ele muda. No celular deitado, ele muda. E aqui no celular em pé, ele muda totalmente, ó. Melhor dizendo, aqui ele não muda, ele continua, ele herda aqui as características que estava no estilo do tablet. E quando chega aqui, ó, no celular, ele muda novamente, ó, ele fica numa linha só, numa outra cor. E aí, se tu observar, aqui, ó, tem um xizinho assinalando essas quebras de diferença. Agora, se eu pegar aqui e simplesmente tirar, ele volta a herdar as características que estava lá no tablet, entende? Então, essa é a lógica da quebra e ela se aplica a todas as modificações que a gente fizer. Então, eu vou voltar aqui, ó, e vai ficar assim, tá bem? Vamos voltar aqui para o 100%. Bom, a segunda coisa que eu quero te mostrar são os botões. Por exemplo, aqui, ó. Aqui no 100% tá legal esse botão aparecendo, mas quando chegar aqui no meu celular, na posição deitado, eu não vou querer que esse botão apareça. Então, o que que eu vou fazer, né? É importante que tu selecione o elemento que tu quer assumir, tá? E, bom, o que que eu vou fazer? É muito simples aqui no Oxygen. Eu vou selecionar o elemento que eu não quero que apareça, venho aqui em Layout e aqui, ó, no Display eu coloco none. Pronto, sumiu. E aqui no celular também ele já não aparece mais, ó, tá? Em outros construtores, a gente ia ter que fazer uma seção para aparecer um determinado tipo de tamanho de tela, no outro, com uma tela menor, enfim. E aqui é muito simples, eu faço sumir e acabou. E aqui, ó, no meu tablet, ele vai estar aparecendo, né? Porque ele só vai desaparecer a partir do meu celular em pé. Bom, o próximo item, vamos voltar aqui para o 100%, são esse design que é muito típico aqui, tem vários sets que tem isso, que é uma coluna que tem uma imagem e um texto. Um texto, uma imagem. No inverso, ó, uma imagem e um texto. Fica um efeito bem legal quando tu tá numa tela grande, ó. Fica, bah, fantástico. Agora, se tu tá numa tela menor, a coisa já não fica tão bem. Bom, aqui tá tudo certo. Aqui, ó, ele já começa a ficar meio esquisito, tá? Ele fica assim, ó, imagem, texto, texto, imagem, imagem, texto,
texto, fica tudo grudado. E aí, como é que eu resolvo isso? Tá? Bom, eu vou selecionar a partir do momento que eu quero quebrar isso e eu venho aqui, fechar esse, abrir minha segunda seção, né? Então, a minha primeira coluna tá bacana, eu quero imagem, texto. Já a minha segunda coluna tá inversa, ó. Aqui tá texto, imagem, e eu quero o contrário. O que que eu faço? Eu clico aqui na minha coluna e mando inverter a ordem a partir do meu laptop. E aí fica imagem, texto. Daí a próxima coluna, imagem, texto. A minha última coluna, texto, imagem. O que que eu venho? Seleciono aqui e mando inverter quando tiver no laptop, a partir do laptop, né? Fica assim. Então vamos conferir? Vamos voltar lá para o 100. Ó, no 100, hoje isso aqui tá brincando comigo, não? Tá. No 100 tá assim, ó, assim, assim, assim. Nesse aqui também. A partir do laptop, ó, ele já vai me quebrar. Ele já vai ficar assim, ó, imagem, texto, imagem, texto, imagem, texto. Tá, só que aqui uma coisa, ó, tu viu que esse texto, ele tá alinhado à esquerda, e esse aqui, ele tá alinhado à direita. Esse, de novo, à esquerda, e esse à direita. Como é que eu vou arrumar isso? Muito simples, tá? Esse aqui, ó, eu venho e seleciono a div. A div toda, ó, que tem aqui o título, o texto e o botão. E aqui na minha div, eu simplesmente clico nos elementos para ele ficar alinhado verticalmente nessa posição. Acabou. Bom, eu poderia colocar aqui no meio também, não tem problema. Eu coloco aonde eu quiser, mas vamos meter esse padrão aqui, tá? Continuo descendo, verificando. Ó, esse aqui tá certinho. Esse aqui também não, ó. Mesma coisa. Clico aqui, vertical, alinhado à esquerda. Bem facilzinho, ok? Tá aqui ele. Bom, vamos para a minha última sessão aqui, que é eu tenho uma imagem de fundo de background aqui na minha sessão. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a sessão, ok? E aí, aqui, ó, aqui a imagem tá bacana. Mas se eu começar a passar para cá, ela já começa a ficar esquisita, tá? Oh, meu Deus. Aqui também. Bom, como é que eu posso ajeitar isso, tá? Aqui, ó, se eu for observar no meu background, o tamanho da minha imagem, aqui, ó, ela tá 50-50 para centralizar a imagem. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que vou pegar os parâmetros e vou colocar de maneira diferente. Então, aqui o meu background eu vou colocar para conter, não repetir, fixo em 100%. Ó, e aí ela já se ajusta, ok? Vou fazer, vamos ver se ele pegou os estilos no outro. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui, cover, não repeat, fixado. E aqui vou colocar 100%. Vamos ver se pegou aqui. Aqui também, não repito, fixado. E aqui 100%. Pronto. Não dá para ver muito aqui, tamanho, porque
a imagem, deixa eu ver uma coisa aqui. Não contém, aqui contém, não repete. Fixado a 100%. Ah, ela já modifica, ó. Pronto. Daí ela não distorce. Ela fica um pouquinho menor, mas ela não distorce. Ok? Ela fica direitinho aqui, ó. Não fica distorcido. Bom, esse era o vídeo de hoje. Se tu gostou, compartilha para aquele teu amigo, amiga que não entende muito bem como é que isso funciona. Até o próximo vídeo.